tratamento dessas mulheres vai variar de acordo com a apresentação clínica e com o desejo dessas pacientes. As manifestações mais comuns e que devem ser cuidadas são a irregularidade menstrual, o hirsutismo, a infertilidade e o aumento da resistência insulínica. Quando se fala em controle da irregularidade menstrual, tem que se perceber se a paciente deseja engravidar ou se ela não tem interesse na gestação naquele momento. A medida inicial acaba sendo a mudança dos hábitos com a perda de peso. Para isso, orienta-se dieta e a realização de atividade física. Junto com essas medidas que são não farmacológicas, também podem se utilizar as drogas. E aí, não havendo interesse em gestação, das mais utilizadas são os contraceptivos hormonais orais combinados. E aí vai se escolher um contraceptivo cujo progestógeno tenha um perfil mais antiandrogênico, por exemplo, a ciproterona, ou em algumas situações pode-se utilizar apenas o progestógeno de segunda fase, já que ela não ovula, já que ela tem uma deficiência de progesterona, pois não há ovulação, e nesse caso, colocando-se aí artificialmente o progestógeno, a paciente deve voltar a menstruar. Outra droga que está descrita como possivelmente favorável à regularidade menstrual é justamente a metformina. A metformina, que é um sensibilizador da insulina, acaba diminuindo essa resistência hormonal de tal maneira que o ciclo menstrual pode se tornar mais regular. Com relação ao hirsutismo, também tem que se avaliar o desejo de gestação. Pode-se, em casos leves, tratar-se com medidas estéticas, ou, se não houver o desejo reprodutivo, nos casos leves e moderados, prescrever pílulas contraceptivas hormonais combinadas. Em casos mais graves, pode-se lançar mão da espironolactona e até mesmo da finasterida, que é um hormônio antiandrogênico. Por outro lado, se a paciente tem um quadro de infertilidade e a mulher deseja engravidar, o que se tem que fazer é justamente utilizar os indutores da ovulação. Existem dois tipos principais de indutores da ovulação, especialmente o citrato de clomifeno e as gonadotrofinas. Para a utilização tanto de uma quanto de outra, recomenda-se a monitorização ultrassonográfica de tal maneira que a paciente não tenha uma hiperestimulação. Geralmente se começa com o citrato de clomifeno, que é utilizado por 5 dias no início do ciclo. É uma boa droga para causar ovulação em pacientes com ovário policístico, mas tem-se uma discussão que, pelo seu efeito antiestrogênico, acaba alterando o endométrio, mas ainda assim é a primeira opção de drogas indutoras. Se há uma melhor condição, até do ponto de vista econômico dessas pacientes, pode-se utilizar as gonadotropinas, e aí o FSH, seja urinário, seja o recombinante, acaba sendo uma excelente opção. Por último, a questão relacionada à resistência insulínica, que, como foi visto, está aumentada. Neste caso, pode-se indicar a mudança do comportamento, dos hábitos, então, novamente, com a realização de atividade física e de dieta para perda de peso e a utilização da metformina. A metformina diminui a resistência periférica à insulina e acaba dando condições de controle não apenas do ciclo menstrual, mas de outras características, por exemplo, síndrome metabólica, eventualmente pode haver melhora com a utilização desse fármaco.